Bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série, inicialmente uma série de 30 dias, onde todos os dias, sempre às 7 horas da manhã, eu vou estar vindo aqui falando um pouco com vocês sobre vidrofusão em geral. O meu objetivo com essa série, pessoal, é passar um pouco da minha experiência relacionada à vidrofusão, seja na criação de peças, execução de projetos ou até mesmo o trabalho com o público, para auxiliar você no seu processo de aprendizado. Essa daqui, pessoal, é uma série que, diferente dos outros vídeos aqui do canal, ela não tem corte de câmera, não tem edição, não tem aqueles efeitos frufru. Basicamente, eu ligo a câmera aqui, pego um tema de vídeo, uma ideia trazida, seja por vocês ou até mesmo por mim mesmo, naquilo que eu acredito que vai ajudar você no seu processo, na sua jornada de aprendizado. Ligo aqui a câmera e converso com vocês de forma bastante informal. É como se a gente tivesse encontrado em algum lugar e a gente estivesse batendo um papo bem gostoso sobre vidrofusão ou até mesmo sobre experiências relacionadas a trabalhos com vidrofusão. Beleza? Então, não estranhe se durante o vídeo eu ficar olhando para o céu, dando uma viajada aqui, ou até mesmo ficar com sons, como diria o Leandro Carnal, sons bovinos, porque isso faz parte. A única diferença é que nos vídeos normais eu corto eu corto bastante do vídeo. Então assim, pessoal, a gente já chegou aqui na metade do nosso encontro. Esse daqui é o episódio número 18. E eu queria saber de vocês o que vocês estão achando dessa nova série aqui no canal. Vocês estão gostando? Deixa aqui embaixo. Evandro, eu estou gostando bastante dessa série. Ou se não está gostando, deixa aqui embaixo. Evandro, não estou gostando dessa série. Ou se você pensa, poderia melhorar tal coisa. Deixa aqui embaixo sua sugestão. Ou até mesmo caso você queira sugerir um novo tema, deixa aqui embaixo também, que com certeza eu vou estar lendo ele. Bom, pessoal, lembrando que caso você queira adquirir qualquer um dos nossos produtos ou treinamentos, eu vou estar deixando ele sempre aqui na descrição desse e de outros vídeos. A gente tem o Fusão Perfeito, curso completo de vidrofusão. A gente tem um manual completo da mufla, que é um curso voltado na utilização da mufla e também manutenção. Por consequência, você vai ficar ligado sobre os materiais necessários para que você possa criar a sua própria mufla. A gente também tem o Bijuteria de Valor, que é focado em criação de bijuterias utilizando o próprio micro-ondas. E também a gente tem o Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que, assim como o Bijuteria de Valor, também é focado na criação de bijuterias e também utilitários e peças decorativas utilizando o seu próprio micro-ondas. O link vai estar aqui na descrição. E nesse vídeo, pessoal, eu quero falar um pouco sobre uma questão que muita gente traz para mim nos comentários aqui do canal, que é sobre o cortador de garrafa de vidro. Pessoas, sinceramente, vocês têm... Assim, aqui eu vou falar um pouco sobre a minha opinião em relação a alguns cortadores. Eu trouxe um aqui para mostrar para vocês, mas só mais a título de mostruário, né? Eu não gostaria de sempre, nesses vídeos aqui nessa série, eu ter que mostrar alguma coisa, mas vai ter horas que realmente não vai ser possível não mostrar. Queria fazer uma perguntinha rápida para vocês. Vocês têm cortador de garrafas? Vocês já têm aí à disposição? Se sim, qual que é o modelo do cortador de garrafas de vocês? É um modelinho mais completo? Né? Aquele que eu sempre estou utilizando aqui no canal. Lembrando que aqui eu não estou querendo patrocinar... Como que é? Não estou recebendo nada para falar bem de cortador ou falar mal de outro. Eu simplesmente vou utilizar aqui a minha experiência para falar bem ou até mesmo falar mal. Vocês têm cortador? Qual que é a marca do cortador de vocês? Por que eu estou perguntando? Porque tem muita gente, por exemplo, aqui no canal, eu sempre utilizo o mesmo cortador, que eu já adquiri em 2019 para cortar as garrafas de vidro. Esse mesmo cortador foi o mesmo cortador que foi utilizado para a produção, para cortar as garrafas que se transformaram no painel que a gente entregou em 2022 em Ermínio Matarazzo. Para quem não está ligado, esse é um painel de 53 metros, onde ele todinho foi feito somente com pastilhas de garrafa de vidro. E para mim poder fazer essas pastilhas, eu tive que desmontar, eu e mais a galera que ajudou, né? Os alunos do projeto, inclusive. Eu tive que desmontar a garrafa de vidro para que depois, após esse processo de desmontagem, fosse transformado nas pastilhas de vidro.
E essa desmontagem, parte dela foi feita utilizando o cortador de garrafas. E para não falar que eu nunca troquei uma resistência, eu troquei uma única vez durante todo o processo de criação desse painel. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que compram esse mesmo cortador e logo no primeiro uso falam que a resistência queimou. Tem pessoas que compram e falam que nunca deu problema. Tem pessoas que nem querem comprar porque veem lá nos comentários desses cortadores do mais boladão e falam que tem pessoas que também compraram e queimaram a resistência. Ou seja, em resumo, a grande maioria fala que a resistência é muito fraca para esse cortador. Dito isso, o que eu comecei a sugerir lá em no começo de 2020? Quando você adquirir um determinado cortador, é 110, geralmente ele vem com duas resistências. Uma para você já colocar nele e começar a utilizar, e uma resistência reserva. O que eu comecei a sugerir? Compra o 110, o de potência 110, pega a resistência reserva, retira 1/3 dela, ou até mesmo 1/4 dela. Esse 1/4, você adiciona, você faz uma emenda na resistência que você vai utilizar no cortador, e dessa forma você deixa ela mais fraca. Com isso, ela tende a durar mais. O corte da garrafa, o corte do vidro, vai demorar um pouquinho mais para acontecer, mas em paralelo a isso você tende a ter uma resistência muito mais duradoura, porque fazendo essa emenda você deixa ela mais fraca, beleza? E muitas pessoas fazem isso e dão certo, outras que não fazem isso acabam queimando a resistência. Se você compra um 220, eu acho que, assim, eu nunca utilizei um 220, pelo menos eu não lembro de já ter utilizado um 220 desses modelos que eu sempre indico aqui no canal. Mas com o 220 acredito que é a mesma coisa, porque eu já recebi reclamações de pessoas que falam que compram esse mesmo cortador, modelo 220, quando vai ligar, dá o mesmo problema do 110. Então basicamente você pega a resistência reserva 220, retira 1/4 dela e esse 1/4 emenda na resistência que você vai estar utilizando, e aí você diminuindo a potência, você tem uma resistência mais duradoura. Bom, dado esse contexto aqui, pessoal, esses cortadores de vidro, de garrafa de vidro, existem vários modelos. Quando a gente se fala em cortador de garrafa de vidro, indo na internet, pesquisa da internet, a gente encontra vários e vários modelos. Dentre todos esses modelos, dois tipos, que é tipo, tem modelos e tem tipo de vidro, de cortador. Dois tipos são os que mais se destacam. O tipo que você utiliza, que é utilizado o mecanismo de choque térmico, para que o corte da garrafa seja feito, e o mecanismo que utiliza o risco do vidro para que o corte da garrafa seja feito. O primeiro modelo que se utiliza choque térmico, basicamente, aqui eu venho aqui para o modelinho. Basicamente se usa uma resistência e a base elétrica. Então você liga o cortador na tomada, tem uma chavinha. Nesse daqui não tem a chavinha, o interruptor, atenção, para o manuseio da máquina, para o uso corretamente, não sei o que, críticas, reclamações, sugestões, suporte técnico, melhor, enfim. Não tem um interruptorzinho, aquele liga e desliga. Então, basicamente, você liga o cortador na tomada, falar aqui o que tem no interruptor. Você vem, prepara aqui a base de corte, organiza tudo. Aqui no canal tem vídeos explicando passo a passo como que você faz isso. Vem aqui, liga o interruptor, a resistência aciona, ou seja, ela começa a converter as ondas, ó, né, Mufla? Ela começa a converter a energia em calor, ela vai ficar incandescente, você vem, coloca a garrafa em cima e começa a girar. A partir de alguns segundos, ou até mesmo poucos minutos, não pode durar mais de 2 minutos, que aí o corte já não sai como imaginado, você retira a garrafa e, seja com uma pontinha de um pano úmido, encosta aqui na garrafa, onde estava causando aqui o atrito, o calor, você encosta, pronto, está feito o corte da garrafa.
Basicamente, esse é o processo de corte utilizando um cortador elétrico. Colocou a garrafa, esquentou, tirou, fez um choque térmico, quebrou. Às vezes acontece de você, ainda girando aqui a garrafa, já acontece choque térmico, você já corta a garrafa bonitinho. Também tem o tipo de cortador que utiliza aqui como se fosse uma ponta de caneta, uma cabecinha de caneta, cortador de vidro, eu estou falando. Eu sempre chamo cortador de vidro de caneta, hábil. Então, ao invés de resistência, aqui tem duas ou até mesmo uma pontinha de cortador de vidro. Você apoia a garrafa em cima, gira ela, fazendo uma leve pressão para que o cortador faça o risco da garrafa. Igualzinho, quando você vai fazer o corte do vidro, você faz o risco na garrafa. Ponto. Esse é o processo dessa maquininha que faz o risco. E como que a garrafa quebra? Que a garrafa corta? É dessa forma? Fazendo somente o risco nesse outro modelo de cortador? Não. Aí você, depois de fazer o risco, você tem que utilizar de outro mecanismo para criar-se um choque térmico na garrafa. E como que você faz isso? Geralmente, eu já vi várias opções. Vou citar aqui duas que são as que eu mais vejo. Uma delas é, tirou a garrafa do riscador, pronto, não é bem cortador, é riscador. Esse daqui elétrico é cortador, o outro é riscador. Você tirou a garrafa do riscador, tem gente que põe uma velinha, acende uma velinha embaixo e vai passando o risquinho na chama. Você vê passando o risquinho, vai girando, até que chega uma hora que, como você com o riscador criou uma tensão ali, uma fragilidade naquele ponto da garrafa, o vidro ele vai causar um choque térmico mais rápido justamente nesse ponto aí. Então, a partir de alguns segundos, até mesmo poucos minutos, da garrafa em cima da chama, plic, ela já estrala, você partiu a garrafa. Aí depois você volta lá e retira o fundo, no caso aqui, caso você queira planear a garrafa, transformar ela em chapinhas. A outra forma é, você separa um balde com água quente e enche a garrafa. Tirou a garrafa do riscador, enche a garrafa com água fria, ou até mesmo temperatura ambiente, mais para ponto de fria, até a exata marquinha onde você fez o risco com o riscador. Leva a garrafa e mergulha no balde de água quente, ou bacia com água quente, até a marquinha. Como você mergulhou a garrafa nesse balde de água quente, como a parte de fora está mais quente, a temperatura está diferente da parte de dentro, e detalhe, a temperatura só existe essa diferença abaixo da linha do que você criou com o riscador, vai criar-se uma tensão ali naquele ponto, onde a parte frágil que foi feita, que foi onde foi feita aquela linha, não vai resistir e plic, acontece o choque térmico. Essas são as duas formas de você cortar uma garrafa de forma mais segura, digamos assim, em que você vai estar utilizando a garrafa, entre aspas, para produção, onde você consegue cortar sem deixar muito vestígio de outras partículas, outras substâncias na garrafa que possa vir a prejudicar o processo de fusão depois. Lembrando que tudo isso aqui que eu estou falando é com base no processo posterior. Eu tenho que cortar a garrafa, deixando o mínimo de partícula, o mínimo de substância possível no corpo do vidro, para que posteriormente, quando eu for montar ou finalizar minha peça, essa substância aqui não cause nenhum problema no final. Bom, existem outras formas que eu não acho muito... Para a vidrofusão, eu não acho muito interessante. Então, assim, qual que é o cortador que eu, Evandrinho, indicaria você comprar para se trabalhar a vidrofusão? Você pode adquirir ou o riscador ou o cortador elétrico. Lembrando, riscador e cortador elétrico. O que só risca não é cortador, é riscador. Só que, entendendo que com o riscador você tem que criar outro mecanismo para que seja feito o choque térmico, pensa só, vamos supor aqui que com a garrafa, vamos supor que aqui é uma garrafa, olha só. Com a garrafa, quando você utiliza a garrafa para se trabalhar a vidrofusão, já mostrei várias vezes aqui no canal, você retira o gargalo e depois o fundo, ou o fundo e depois o gargalo. Aí você tem o corpo da garrafa, e aí com as outras partes você faz outras coisas, com o corpo você faz outras coisas.
Pensa só, eu estou trabalhando com um riscador. Eu criei aqui o risco aqui em cima. Mergulhei a garrafa no balde com água, retirei o gargalo. Concorda que quando eu for fazer o risco aqui embaixo, eu vou ter muito mais dificuldade de cortar essa parte, de retirar o fundo. E aí qual que seria a solução? Ou eu cortaria aqui em cima, mais em cima, tendo muito do corpo da garrafa no fundo, para me tentar compensar o choque térmico, ou eu começaria cortando aqui, ó. Começo cortando o fundo primeiro, vem aqui no riscador risco, encho a garrafa aqui com água quente, tampo aqui, mergulho ela no baldezinho, com água gelada, aliás. Enfim, mergulho ela no balde, até a linha aqui, retirei. Depois, quando eu for tentar cortar aqui, concorda comigo que eu vou ter muito trabalho para fazer o corte das duas pontas? Então, pensando no riscador, caso ele funcione, nossa, ele funciona perfeitamente, principalmente se você pretende criar copo e permanecer no copo. Ele funciona perfeitamente. Até recomendo o riscador de vidro para fazer copo ao invés do cortador. Mas concorda que para você trabalhar com a garrafa de vidro na vidrofusão, você vai ter muito trabalho para cortar utilizando o riscador? Agora, já com o cortador elétrico, você consegue primeiro retirar o fundo, porque o mecanismo de choque térmico já acontece ali mesmo. Por exemplo, enquanto você está aqui, ó, girando a garrafa aqui em cima, o choque térmico já está acontecendo, porque a parte que está encostando na garrafa, parte da resistência que está encostando na garrafa está quente, enquanto as laterais aqui, ó, tá fria. Então ele vai criando uma tensão ali com ele mesmo, chega uma hora que o vidro não resiste, tem o corte. Cortou aqui o fundinho, depois você vem aqui e corta o gargalo. Ah, Evandro, eu esqueci e cortei o gargalo primeiro, não tem problema. Cortou o gargalo primeiro, depois gira e corta somente o fundo, claro, utilizando sempre os equipamentos de proteção individual. Nossa, não posso tocar em fibra cerâmica, já começa a me coçar. Tá, qual que é? E aí a gente vem aqui pro falar um pouco mais aqui do cortador elétrico. Existem vários modelos de cortadores elétricos, uns que eu, Evandrinho, acho melhores e outros que eu acho piores. O melhor, na minha opinião, o melhor cortador elétrico, na minha opinião, é o da J-Cells. Porque ele, basicamente, eu nunca utilizei aquele de motorzinho. Acho que nem é... Eu acho que é muita frescura, aquele de motorzinho. Você coloca ali a garrafa, vai tomar um café e o vidro fica girando. Porque dependendo de quanto tempo ele vai ficar girando ali, se você não perceber que o corte foi feito, ou perceber tarde demais, aquela parte que se deslocou do gargalo que está preso no motorzinho, ela vai ficar em cima da resistência aqui, o vidro vai derreter, vai se fundir aqui com a resistência, aí você o seu cortador fez uma caquinha. Prefiro aquele que é de manivela. Então assim, ó, qual que é o melhor? Aquele da J-Cells. Por quê? Porque ele dura mais, a resistência, pelo menos no meu caso, todas as que eu comprei, elas são de melhor qualidade e eu consigo cortar nele garrafas de diversos tamanhos. Aqui eu também, nesse daqui menorzinho, eu não vou falar aqui a marca, também nem tem marca aqui, eu também consigo cortar garrafas de diversos tamanhos? Consigo, mas vamos supor aqui que eu estou trabalhando com produção, em que ali eu tenho garrafas da Skol Beats, garrafas da Heineken, garrafas de 51, garrafas de Dreller, enfim, vários modelos de garrafas diferentes, de vários tamanhos diferentes. Aqui, ó, diferente do outro, da J-Cells, esse daqui, ele tem também uma base para mim poder regular. Só que dependendo do tamanho da garrafa, ela ultrapassa muito essa base aqui. Fora o fato de que essa base aqui, ó, ela é fechada. Ou seja, eu apoio a garrafa aqui, eu tenho um limite do tamanho da garrafa. Diferente da J-Cells, que a base é aberta, eu consigo cortar garrafas de diversos tamanhos, sem até mesmo a necessidade de ficar manuseando isso aqui para frente e para trás. Mas enfim, isso daqui é um detalhe.
Outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui, que algumas pessoas que já compraram um modelinho desse daqui e vêm reclamando, é sobre a resistência. A resistência dele funciona bem, mas eu, observando aqui, percebo que além do acabamento ser ruim, que é assim, ó, o outro que eu mencionei, essa parte aqui da resistência, que fixa a resistência, vem aqui por baixo, é um metal que vem aqui por baixo, ó, sai somente uma pontinha aqui que você fixa a resistência aqui em cima. Ou seja, o risco que ele traz de você encostar aqui é bem menor. Fora o fato de que a resistência do outro é de maior qualidade. Porque pensando que você está utilizando um material e esse material está convertendo a energia em alta temperatura, se comparado às resistências que eu utilizo nos fornos de alta temperatura, que todas as que eu já trabalhei, elas, quando você trabalhar alta temperatura, elas não podem enferrujar. Se elas enferrujam, é sinal que é resistência de má qualidade. E nesse caso aqui, tanto essa resistência aqui, que veio nele, quanto a reserva nunca foi usada e já enferrujou. E essa daqui, ó, foi usada poucas vezes e pode ver, ó, tá oxidando, ó. E pensando que é um fio que é resistente a alta, deveria ser resistente a alta temperatura, ele não poderia oxidar. E detalhe, a oxidação está passando aqui para a base. A única coisa que eu achei interessante, e não tanto também, foi essa base aqui, que essa daqui, ó, é mais grossa e por consequência é mais resistente. Mas pensando assim, quando você está trabalhando com alta produção, cortando várias garrafas diferentes, se a sua base aqui da resistência é muito grossa, o calor, à medida que você vai utilizando, ele vai se projetando para cada vez mais um espaço maior na base, aquecendo mais a garrafa de vidro. E por mais que essa base aqui seja feita de gesso, que é um material que teoricamente ela não é considerado também um isolante térmico, o gesso ele também aquece. A partir de um determinado ponto ele também aquece. Se a base é muito larga, esse calor ele acaba sendo projetado para a garrafa e com o tempo o corte da garrafa acaba ficando mais torto, porque está existindo muito calor que está sendo projetado ali para a garrafa e esse calor está ocupando um espaço maior aqui no corte. Quando for dar o choque térmico, as chances de o corte sair torto são maiores. O outro cortador, por a base ser mais fina, pegando metade dessa daqui, ó, tem a metade da espessura dessa base aqui, esse problema acontece também, mas demora muito tempo. Tem que estar cortando, sei lá, umas 30, 40 garrafas para mim poder perceber que esse problema já está acontecendo. Então assim, pessoal, resumo da obra. Se você for comprar um cortador de garrafas, pensando aqui naquelas pessoas que querem trabalhar com cortador de garrafas, tem em mente, tem em vista todos esses pontos aqui que eu falei. Existe o riscador, que é vendido como cortador, e existe o cortador, que realmente é o cortador que funciona com base em alta temperatura. Quando você adquire o riscador, o processo de corte da garrafa está mais voltado para a criação de copos. Por quê? Porque você consegue cortar ela perfeitamente, lindinho, claro, entendendo que você vai precisar de outro mecanismo para trazer o choque térmico, aquele risco que você fez, mas uma vez cortada, a outra forma de cortar, caso você queira retirar somente o corpo da garrafa, vai trazer um pouco mais de dificuldade para você. Já pensando aqui no cortador elétrico, ele consegue facilmente fazer cortes, mesmo que eu queira fazer assim, ó, cortar aqui, depois aqui, fazer vários cortes com o cortador elétrico, eu consigo fazer isso tranquilamente. A única questão que vocês devem levar em conta é a qualidade do material que vocês vão estar adquirindo. Por quê? Pensando em custo-benefício, a galera vai voltar por comprar um cortador elétrico assim, porque esse daqui é baratinho, acho que custa, sei lá, 40, 50 reais.
Se a pessoa não vai trabalhar com produção, ou até mesmo trabalhar utilizando a mufla, que lá você, por conta do processo de criação ser um pouco menor do que se comparado ao forno de alta temperatura, aí um desse daqui talvez seja interessante para você, pensando em custo-benefício, tá bom? Caso você vai trabalhar com forno de alta temperatura, vidrofusão, utilizando garrafa de vidro e forno de alta temperatura, um da J-Cells eu acho que é o mais indicado. Ah, Evandro, mas as resistências estão queimando muito. Faz aquilo que eu expliquei para vocês no começo. Vem duas resistências, pelo menos. Pega a reserva, retira um terço ou um quarto dela e emenda na resistência maior. E aí sim você diminui um pouco a potência dela e ela tende a durar por tempo aí indeterminado. A minha mesmo, que eu estou utilizando no forno no cortador elétrico que eu geralmente utilizo, é a mesma resistência que eu já troquei no projeto painel sustentável. Ou seja, ela queimou uma vez, eu troquei e estou utilizando ela até hoje. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2024, outubro de 2024. Ou seja, quando você conhece a ferramenta e sabe realmente o que você deve fazer para que nada de errado, nenhum problema venha acontecer com ela, e você faz a ferramenta, ela pode durar sim por tempo indeterminado. Lembrando que caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, o link de todos os nossos produtos vão estar aqui na descrição. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno, nos vemos amanhã. Um grande abraço, valeu!